Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. A paz que excede todo entendimento e guarda os nossos corações, nossas mentes em Cristo Jesus. E a graça que é favor e merecido, algo que nós não merecíamos e Deus nos dá gratuitamente. Amém? Por gentileza, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, os versos 37 a 41. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versos 37 a 42. Diz assim o texto da palavra do Senhor. E ouvindo eles estas coisas, compungiram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e tantos quantos Deus, o nosso Deus, chamar. E com muitas outras palavras testificava e exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte os que foram batizados e os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia ajuntaram-se à igreja quase 3.000 almas. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações nessa manhã. Não existe salvação sem arrependimento. E não existe arrependimento sem convicção de pecado. Como nós vimos, o melhor sermão de todos os tempos foi o Sermão da Montanha, por conta do conteúdo, por conta daquilo que, de forma muito prática, de forma muito profunda e, ao mesmo tempo, de fácil entendimento, e também pelo fato de que foi o maior de todos os pregadores, Jesus Cristo. Aqui nós estamos num sermão, uma mensagem, uma pregação. A pregação de Pedro. A pregação que tem alguns elementos importantes que nós devemos considerar quando nós pregamos o Evangelho às outras pessoas. E podemos resumir nessa frase. A grande ideia desse texto é exatamente essa. Não existe salvação sem arrependimento e não existe arrependimento sem convicção de pecados. Então nós temos aqui um sermão, uma mensagem que produziu muitas conversões. Conversões abundantes. Mas não só naquele primeiro momento, não só aquela primeira, como se fosse apenas um evento. Não, se começa um movimento do cristianismo com pessoas que entendem a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é a seguinte: o ser humano tem um problema, e esse problema é o pecado. A consequência do problema é a morte eterna, é a morte espiritual. E a solução para o problema é Jesus Cristo. Essa foi a mensagem de Billy Graham, o maior pregador de todos os tempos. Ele sempre falava isso. A Bíblia diz, e ele levava as pessoas a entenderem que são pecadoras. Então havia essa convicção através da mensagem, através da exposição da palavra. Então as pessoas entendiam que precisavam de um Salvador. Havia então uma convicção de pecado, havia então um arrependimento, e a palavra arrependimento é metanoia, mudança de mente. Não é apenas um momento emocional de choro, mas é uma mudança, é virar a chave, como diz hoje, né? Virou a chave, né? Então passa a compreender coisas que antes não compreendia. Passa a entender que existe um propósito maior, que existe uma razão de viver, que a vida não termina, o ponto final não é a morte, mas tem continuidade eterna, e que
à medida que se aproxima de Deus, se sente mais pecador e precisa então da graça de Jesus Cristo. Vejamos então que essa mensagem, essa pregação, ela não só apenas trouxe um efeito de conversão, mas também houve frutos permanentes. E a gente pode ver isso nos versículos subsequentes, que é a partir do 42, leia comigo. Acompanhe comigo a leitura. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo que cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, repartindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, tendo graça com todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Então, esse movimento do cristianismo, ele começa com a mensagem mostrando que, embora estivesse nos desígnios de Deus a morte de Jesus, mas aquela geração, aquelas pessoas que ali estavam, eram culpadas do sangue de Jesus. E por isso precisavam do arrependimento. Precisavam se arrepender do mal que fizeram, né? Então, nós vemos aqui que os frutos, eles são permanentes. Eles continuam. A igreja se fortalece. A igreja não é apenas uma campanha evangelística, onde as pessoas vêm à frente, tomam uma decisão, mas a decisão era precisa realmente, quando a pessoa toma a decisão, ela precisa, então, entender que ela precisa do arrependimento, da metanoia, da mudança de vida. Não é o vento impetuoso do Espírito Santo, tá bom? Como nós vimos lá no começo de Atos, né? Em Atos fala sobre a vinda do Espírito Santo, né? O Espírito Santo já veio, o Espírito Santo já se manifestou, o Espírito Santo já inaugurou a igreja, o Espírito Santo já capacitou a igreja e nós temos os frutos da vinda do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo está em nós. Muito bem. Mas conta essa história de uma pessoa que chegou numa igreja e nesse dia aquela igreja estava realizando batismos. E a pessoa chegou, um visitante, mas ele estava um tanto quanto embriagado, não sabia bem o que estava fazendo, mas ele resolveu entrar naquela igreja. E aí então já colocaram um avental azul nesse indivíduo e colocaram na fila para ser batizado. E a pessoa nunca tinha ouvido falar do Evangelho verdadeiramente, né? Porque o Evangelho é a comunicação das boas novas, né? O Evangelion, que é a notícia do favor de Deus, do amor de Deus, que embora o homem tenha um problema e a consequência é terrível e eterna, mas existe a solução em Jesus Cristo. Mas ele não ouviu falar nada disso. Ele entrou, primeira entrada, já colocaram ele para ser batizado. Muito bem. Chegou na hora do batismo, o pastor disse assim: qual é o seu nome? E ele disse: meu nome é fulano de tal. Não, agora você não vai chamar mais fulano de tal. Agora você vai chamar Eliseu. E batizou Eliseu. Eliseu chegou em casa, abriu a geladeira, tirou a latinha de Skol e disse assim: agora você não chama mais Skol, você chama Danone. O fato de ser batizado e supostamente receber um novo nome, que não é prerrogativa humana, é prerrogativa de Deus, a troca de nome aconteceu em algumas páginas das Escrituras, mas quem fez isso foi Deus, não foi o ser humano. E também nós receberemos, está escrito lá em Apocalipse, que nós receberemos uma pedrinha branca com um novo nome, sabia disso? Na eternidade, seu nome será outro. Tem lá, está escrito lá, pedrinha branca com um novo nome. Nova Jerusalém, novo corpo, nova perspectiva, um novo nome, talvez de acordo com as características que nós desenvolvemos e a performance
que desenvolvemos aqui como cristãos. Mas então Pedro, as pessoas são convertidas verdadeiramente, porque no versículo 37 diz assim: ouvindo eles essas coisas, compungiram-se em seu coração. Que é isso? Eles ficaram atormentados com a notícia de que eles eram pecadores, com a convicção do pecado. Um dos mais famosos sermões de todos os tempos, além daquele que Jesus pregou e além desse de Pedro, é o sermão denominado Pecadores na mão do Deus irado. Pecadores na mão do Deus irado é o título do sermão. Foi pregado há muitos anos atrás por Jonathan Edwards. E assim, não foi por conta da eloquência do pregador. Foi por conta do que ele passou para as pessoas. O efeito foi tão grande no coração daquelas pessoas que ouviram o sermão, que estiveram ali presentes, que as pessoas se agarravam nos bancos da igreja com medo de cair no inferno. Que as pessoas se agarravam nas colunas com medo de cair no inferno. Houve centenas de conversões num público não tão grande. Foi um sermão que falou sobre a ira de Deus contra os pecadores. Então, eles se compungiram em seus corações e eles entenderam, que precisavam. O que eles deveriam fazer? O que faremos, irmãos? Como que nós vamos fazer agora? A nossa situação é terrível. Porque no plano que você apresenta a salvação, seja ele em João, seja ele em Romanos, como nós temos aprendido aqui, a estrada romana que leva para o céu. Quais são os versículos? 3:23. Todos pecaram. Todos pecaram. Quando o texto, como uma mensagem dessa, dizendo que todos pecaram e afastados estão da presença de Deus, ou destituídos estão da glória de Deus, e que vem outro versículo que dá uma informação ruim também, uma informação assim, humanisticamente negativa, o resultado é a morte eterna. E aí as pessoas perguntam, mas e aí? O que eu faço? Existe uma solução. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Há uma garantia. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como que eu faço agora? Confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você entendeu a mensagem, confesse Jesus como Senhor e Salvador. Recentemente eu compartilhei com os irmãos que num tempo muito curto tivemos a oportunidade de falar esses versículos para um motorista de um Uber e no final eu falei, e agora, o que eu faço? Você quer que eu leve o seu nome para orar? Que pedido você quer fazer diante de Deus para a gente orar? Eu quero salvação. Então, você entendeu. Então, feche seus olhos, vamos orar agora. Parou o carro, ali na concessionária da Citroën, em Atibaia. A gente entrou, foi aquele momento que a gente entrou, ele então confessou Jesus. Repita comigo as palavras. Senhor, me perdoe os meus pecados. Eu creio em Jesus como Salvador, eu preciso de Jesus. É assim a mensagem do Evangelho. É assim que Pedro, ele comunica a palavra, porque, permitam aqui destacar um trecho do livro de John Stott, que ele destaca que Pedro enfocou a pessoa de Jesus Cristo, contando a história em 6 estágios. Primeiro estágio, Jesus era um homem, mas a sua divindade é reconhecida pelos seus milagres. Tudo isso está nos versículos anteriores. Segundo, ele foi morto por mãos iníquas, mas segundo o propósito de Deus. Terceiro, ele ressuscitou dos mortos, como previam os profetas e testemunharam os apóstolos. Quarto, ele foi elevado à destra de Deus e de lá derramou o seu Espírito, Espírito Santo, como
O Espírito Santo foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, foi profetizado por João Batista e foi prometido por Jesus. Então, esse Jesus que foi elevado aos céus e está à destra de Deus, ele então derrama do seu Espírito, o Espírito Santo. Quinto lugar, ele oferece o perdão e o Espírito a todos os que se arrependem, creem e são batizados. Sexto, ele os acrescenta a nova comunidade. É interessante, irmãos, pensar que a obra de Jesus, ela não para quando a pessoa apenas toma uma decisão por Jesus. Ela continua agregando essa pessoa numa igreja local, que é a igreja de Jesus. Independente da placa, independente da denominação, independente do lugar, independente da raça, independente do país, a igreja de Jesus é universal. Esse é um dos aspectos da igreja. Universal porque ela está em todo o mundo. Então, tem a igreja universal e a igreja, essa igreja universal, ela vive no dia a dia nas igrejas locais. E esse trabalho é feito pelo Espírito Santo. Porque, se nós olharmos o versículo 47, vai dizer assim, no final do 47, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Quem faz o acréscimo? Quem faz o acréscimo de membros à igreja? Membros regenerados. Existem alguns instrumentos, existem algumas ações de marketing, existem algumas propostas que até acrescentam pessoas ao rol de membros. Mas as pessoas verdadeiramente regeneradas, quem faz esse trabalho é o Espírito Santo. É o Senhor que faz a obra de acrescentar uma membresia regenerada. Porque toda membresia de igreja tem 4 R's. Quais são os 4 R's? Rol de membros. O rol de membros é a lista que a secretária da igreja tem dos membros que adentraram a igreja por um processo administrativo, aonde então se reconheceu, foi batizado, ou foi transferido de outra igreja, recebeu uma carta de recomendação, ou foi aceito por aclamação. Então está lá o rol de membros. Nem sempre o rol de membros corresponde com a realidade. Geralmente o rol de membros é maior do que o dia a dia da igreja, né? Nesses 30 anos de ministério eu já percebi isso, que às vezes tem o rol e precisa sempre atualizar o rol. Determinada igreja que eu pastoreei, tinha lá tantos membros, dizia lá, 454 membros. Ah, que legal. Aí fui ver a lista. Mas esse aqui, no dia a dia, vai passando o tempo, você vai localizando, os pastores vão localizando, e havia a prática do pastor, aquelas cadeiras pastorais, sabe? Aquela igreja tinha essas cadeiras pastorais, né? Então o pastor chegava antes e ficava olhando, né, o rebanho, ovelha tal, irmão tal, família tal, né? Que geralmente senta no mesmo lugar, né? Procura sentar no mesmo lugar, se acostuma a sentar naquele lugar. E aí então, olhando o dia a dia, tal, mas não tem esse número. Aí fomos fazer uma pesquisa. Tinha muita gente que havia morrido, tinha muita gente que já estava morando em outra cidade, tinha muita gente, e que não foi feita a atualização do rol de membros. Então, assim, o segundo R é o real. Então, se o primeiro é o rol, o real. O segundo R é o rolo. É um membro de igreja que não vai à igreja há algum tempo, e aí você encontra no dia a dia aí no mercado, na rua, aí você pergunta, irmão, não estou te vendo na igreja, o que aconteceu, tal, algum problema? Não, pastor, eu estou enrolado. Estou enrolado com um monte de coisa. Então, o pessoal do rolo, né? Infelizmente, existe o quarto R, que é o ralo. É aquele que você visita, você
telefona, às vezes não quer visita, às vezes, por alguma razão, e a pessoa não quer mais, e então, infelizmente, foi para o ralo. Mas o Espírito Santo, ele acrescenta a cada dia aqueles que vão ser salvos, que são salvos, que vão vir membresia regenerada. Essa deve ser a busca de um crescimento legítimo. Porque existe muito crescimento que é um inchaço. As pessoas vão por alguma outra razão e não por entender, mesmo porque, irmãos, em termos gerais, você encontra pouca pregação que enfatiza o verdadeiro evangelho. Pouca pregação que vai dizer assim, olha, nós somos sim perdidos pecadores e precisamos da graça de Jesus. Nós somos pecadores, mas nós louvamos a Jesus que é o nosso Salvador. Apresentar para o visitante essa comunicação. Quando estivermos evangelizando no nosso dia a dia, que é o nosso dever, falar de Jesus para as pessoas, lembra que na mensagem passada nós falamos que a mensagem do evangelho precisa ser o quê? Inteligível. A mensagem do evangelho inteligível, ela tem algumas características, como nós vimos no texto. Quais são as características? Primeiro, uma mensagem do evangelho inteligível é uma mensagem que ela é esclarecedora. Lembra quando Pedro, aqui já estamos no final da pregação, aliás, não é no final, é o resultado da pregação de Pedro. Mas a pregação de Pedro, né, ela trouxe esse esclarecimento geral. Porque as pessoas estavam confusas. Havia pessoas que estavam ridicularizando os galileus, os primeiros cristãos. Estão bêbados, diziam. Aí Pedro toma a palavra lá com os apóstolos assim, olha, peraí, não estão bêbados não. É muito cedo, 9 horas da manhã. Naquela época ninguém ficava bêbado naquelas horas da manhã. Não, eles não estão bêbados. O que está acontecendo é aquilo que foi profetizado por Joel capítulo 2. Derramarei meu espírito sobre toda a carne. E aí ele esclarece isso. É uma mensagem também que é uma mensagem bíblica. Ou seja, Pedro, ele cita textos do Antigo Testamento. Ele cita textos do Antigo Testamento. Como, por exemplo, Salmo 110 é citado. O próprio capítulo 2 de Joel. Então, é uma mensagem bíblica. E é uma mensagem cristocêntrica, porque na mensagem de Pedro, ele fala, Jesus foi aprovado, Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus ressuscitou, Jesus subiu aos céus. Então, ele destaca a pessoa de Jesus. Às vezes a gente vê pregações que não falam sobre Jesus. Fala de tudo, mas não fala sobre Jesus. Aqui nós temos uma pregação que fala sobre Jesus, é uma pregação que o resultado vai trazer o quê? Convicção de pecado. Porque Pedro, ele fala que nessa pregação de Pedro é uma pregação eficaz. É uma pregação eficaz porque ela cumpre um propósito. É uma pregação também esclarecedora. Já no versículo 38 vai dizer assim, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É uma pregação específica quanto à promessa. Então, a promessa é o quê? Salvação e o dom do Espírito Santo. Quais são as exigências aqui? Qual é o preço a pagar? O que eu devo fazer? Se arrepender. Mas não é apenas um momento de sentimentos, mas é uma mudança de vida, uma mudança de mente, é uma mudança de coração. Vos darei novo coração, diz lá Isaías. Então, essa pregação eficaz no propósito, essa pregação, ela explodiu como dinamite no coração dos ouvintes, da multidão. Foi um efeito de dinamite.
produziu compulsão na alma. Foi um sermão penetrante. A palavra aqui no original significa o seguinte: ferir, dar uma forte ferroada. Era usado para descrever emoções dolorosas que penetravam o coração como um espeto, como um aguilhão. Esse foi o efeito espiritual do sermão de Pedro. Pedro não pregou para agradar as pessoas. Pedro não pregou para entreter as pessoas. Ele foi direto ao ponto. Ele disse, vamos assim dizer, que os versículos 36, até quando ele começa a pregar, ele vai dizer exatamente o conteúdo. Aqui, esses versículos que nós estamos lendo, 37 a 41, é como se fosse o apelo. Então, primeiro, ele traz a mensagem e as pessoas, elas reagem e perguntam, e agora? O que nós fazemos? Esses versículos de 37 a 41 vai dizer sobre o apelo, o resultado, aquilo que acontece, o que a pessoa deve fazer. É importante também que na pregação se diga o que e se diga o como. E é interessante que eu fiquei pensando, refletindo sobre esses versículos. Pedro não teria condições e capacidade de fazer isso. Aqui nós temos elementos de uma pessoa muito, muito experiente na pregação para entender esses elementos e poder comunicar esses elementos importantes. Então, isso é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo usou Pedro, né? Veja que ele está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vem, capacita, e é uma reação em cadeia. Porque o Espírito Santo, ele chama a atenção do mundo para a igreja, o Espírito Santo capacita cada um, visto que a língua de fogo está sobre a cabeça de todos aqueles que estavam no cenáculo, as 120 pessoas. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele fala com tanta propriedade, com tanta autoridade, com tantas convicções e elementos importantes para uma comunicação efetiva e afetiva. Visto que ele vai direto ao ponto, ele atinge o ponto fraco, ele põe o dedo na ferida. Não pregou diante do auditório, mas ao auditório. Pedro disse que a cruz, embora que a cruz tivesse sido planejada por Deus, mas aquelas pessoas que estavam ali ouvindo eram responsáveis pela crucificação de Jesus. O apóstolo sentenciou, veja aí o versículo 23 do capítulo 2. E este, sendo entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de iníquos, injustos. Então vocês são culpados. A morte de Jesus, vocês são culpados. E, irmãos, nós somos culpados pela morte de Jesus, certo? O que levou Jesus para a cruz? Foi os seus pecados. Foi os meus pecados. Foram os nossos pecados. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2, abra sua Bíblia nesse texto. O texto vai dizer assim: Filhinhos, escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não só os nossos próprios pecados, mas também
do mundo inteiro. Como que nós lidamos com o pecado? Nossos. Como que nós lidamos com o pecado do outro? Veja que esse texto ele tem verbos no singular e verbos no plural. Embora que seja o pecado individual, mas o efeito é para todos e, de certa forma, atinge a todos, como também a solução atinge a todos. Então, Jesus Cristo é o advogado. E quais são os argumentos que Jesus apresenta diante do juiz, do Pai? Ele não vai dizer que, essa pessoa, ela é uma pessoa boa. Essa pessoa é membro de uma igreja. Essa pessoa distribui cestas básicas. Essa pessoa faz algum tipo de... Não. O argumento que Jesus vai usar é o seguinte: eu morri por ele. Tetelestai foi a palavra que Jesus usa, que significa está consumado, está pago. O preço do pecado está pago. Houve uma determinada denominação evangélica que no início, eu não vou falar o nome, que no início teve uma separação. Uns se diziam assim: nós somos gerais. E outros falavam assim: não, somos particulares. Como assim? Nós somos gerais. Porque nós entendemos que a propiciação pelos pecados não foi só pelos nossos, mas foi do mundo inteiro. Está lá em 1 João capítulo 2, versículo 2. Mas esses são os gerais. Os particulares vão dizer assim: não é possível. Jesus morreu só para os eleitos. E aí teve uma divisão que acabou atingindo aí uma denominação inteira. Mas, meus irmãos, o ponto principal não é esse. O ponto principal é que nós somos pecadores. E que o pecado, ele gera a morte eterna. Mais do que consequências familiares, sociais, que o pecado provoca, chamadas consequências e reverberações do pecado, pior que isso, é a morte eterna. Então, Jesus ele veio para resolver o maior problema. Ele veio para resolver a pior das consequências do problema. Porque as consequências familiares, as consequências na saúde, porque tem gente que pega contra si mesmo, pega contra a sua própria saúde, seu próprio bem-estar, seu relacionamento conjugal, seu relacionamento na igreja, peca contra a igreja, peca contra a sociedade, peca contra si mesmo. Existem as consequências. Jesus não promete resolver as consequências que são temporais, que são humanas. Jesus, ele resolve o problema de relacionamento com Deus. Por isso que, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Detalhe que não é a paz de Deus, é a paz com Deus. Paz de Deus é atributivo, paz com Deus é relacional. Mas vejamos então que dentro dessa linha de raciocínio, Pedro então, ele apresenta uma mensagem direta, confrontadora. E ela então gera o quê? Agonia. Quando nós pregamos o evangelho, nós colocamos a pessoa na parede. Não é para a pessoa se sentir bem. Não estou dizendo, lógico, irmãos, aqueles que já são salvos, num auditório como esse aqui, que 99,9%, 100% já tem a salvação, acredito. Mas é bom nós olharmos para esse texto, visto que nós estamos expondo esse texto, para dizer assim, que a nossa mensagem para a pessoa que ainda não crê em Jesus, não pode ser uma mensagem de passar a mão na cabeça. Lógico, com toda educação, Pedro
Assim, ele foi educado, mas ele teve que falar o que tinha que falar, porque essa é a mensagem do Evangelho. Porque se as pessoas se sentirem muito confortáveis, elas não vão querer saber de arrependimento. Elas não vão saber que são pecadoras. Agora, como se faz isso? O espelho da alma humana é o quê? A lei. A lei de Deus mostra que nós somos pecadores. Confronte a pessoa que ainda não crê em Jesus com os 10 mandamentos. Ninguém fica em pé. Ninguém. Você já mentiu alguma vez? Já, várias vezes. Você já falou o nome de Deus em vão? Você já cobiçou algo do próximo? Não precisa chegar nos 10 mandamentos para a pessoa discorrer os 10 mandamentos. 2 ou 3 já é suficiente para a pessoa. Mas é isso o Evangelho, para mostrar a realidade. Agora, irmãos, não é também só falar para as pessoas que elas vão para o inferno. Aliás, você não vai dizer para a pessoa logo de casa, você vai para o inferno. Não, você vai mostrar a lei de Deus e deixa que a pessoa conclua em sua própria mente. Porque a mensagem de Pedro, as pessoas concluíram em suas próprias mentes. Não houve uma forçação de barra. Não houve uma apelação. Aliás, ele só faz o apelo porque as pessoas dizem assim, e agora? Uma vez estava pregando numa igreja, fui convidado para pregar em outra igreja, e aí, no final, e geralmente eu faço apelo, né, quando eu percebo que existe não crentes, né? Mas naquele dia eu não fiz. Mas apelo assim, um convite, olha, se você entendeu a palavra, né, se o Espírito Santo tocou no seu coração, se você deseja receber Jesus como Senhor e Salvador, tranquilo. Mas naquele dia eu não fiz. No final, o pastor da igreja me chamou e falou assim, tal pessoa quer aceitar Jesus, você não quer orar com ela? Puxa, devia ter feito. Mas enfim, assim, o Espírito Santo, ele produz esses resultados quando a palavra é pregada. Quando é exposta a palavra. Pregação expositiva. Lê o texto e fica no texto. Tem pregação que é assim, lê o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. Viaja, fala de outras coisas, vai lá e pega o texto lá, e pega o texto lá, tal. Algumas citações paralelas, pode ser feito. Mas o que o texto está dizendo? Tirar a essência do texto, a grande ideia do texto, a afirmação teológica do texto. E Pedro, ele expõe o pecado. Mas não só isso, irmãos. A mensagem também da palavra é uma mensagem que mostra as exigências. Então, não existe salvação sem arrependimento, não existe arrependimento sem convicção de pecado. Aqui, em segundo lugar, Pedro ele vai falar a respeito do arrependimento. Vai falar da necessidade de se arrepender. Antes de falar sobre perdão, Pedro fala sobre culpa. Antes de falar de cura, Pedro revela à multidão a sua doença espiritual. Antes de falar sobre redenção, fala sobre pecado. Antes de falar sobre salvação, mostrou que eles estavam perdidos em seus pecados. Antes de pregar o Evangelho, mostrou a lei. Não há salvação sem arrependimento. Ninguém entra no céu antes de saber que é um pecador. A despeito daquelas pessoas que eram religiosas. É uma festa religiosa. As pessoas eram tão religiosas que elas investiram tempo e dinheiro para sair dos seus lugares, das suas cidades, lugares longínquos, como nós vemos aqui descrito. De todas as partes do mundo as pessoas vinham. Então as pessoas eram religiosas. As pessoas investiram nessa religiosidade. No entanto, precisavam de salvação. No entanto, precisavam entender que eram pecadoras e precisavam de arrependimento. Hoje,
a pregação do arrependimento está desaparecendo dos púlpitos. Precisamos evangelizar os evangélicos. Precisamos arrepender da falta de arrependimento. O brado de Deus que emana das Escrituras ainda é: arrependei-vos. Essa foi a mensagem de João Batista, de Jesus e dos apóstolos. Se pega a mensagem de João Batista, irmãos, ele não alivia. E as pessoas vão para o deserto. Vão ao encontro. Jesus falou: que saísses a ver? Foi um homem de vestes luxuosas? Foi uma cana agitada pelo vento? Vocês foram ver, vocês foram ouvir, dos nascidos de mulher, não houve homem maior que João Batista. Pá! Dizer isso para os judeus? Como assim? Não foi Abraão? Como assim não foi Davi? O rei Davi? Não, como assim não foi Salomão? Jesus diz: dos nascidos de mulher, o maior de todos foi João Batista. Vírgula. Mas todos aqueles que são nascidos do reino são maior do que João Batista. E qual foi a mensagem de João Batista? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Eis que o machado é colocado na raiz de toda árvore. A árvore que não produzir fruto será cortada e lançada aonde? No fogo do inferno. Mas o batismo é do quê? Arrependimento. Então, há arrependimento, se batiza. O batismo de João para arrependimento. O João batizou com água. Ele diz: virá um que vos batizará com o Espírito Santo. Então, o batismo de Jesus é para agregar a igreja. E os verdadeiros membros de igreja não são os 4 R's. Os verdadeiros membros de igreja são aqueles que são regenerados, que entendem que precisam da graça de Deus e se arrepende a cada momento que comete um pecado, vai acertar sua vida com Jesus. Não só no primeiro momento da conversão, mas esse efeito continua, porque continuamos sendo pecadores, mas temos lugar para arrependimento e temos lugar para a salvação contínua. Vemos hoje uma mudança desastrosa no conteúdo da pregação. Berram dos púlpitos dizendo que as pessoas estão com encosto, com mal olhado, com espírito maligno. Onde está isso nas Escrituras? Dizem que essas pessoas precisam ser libertadas. Ah, você precisa ser libertado do seu encosto. Mas essa pregação, ela é incompleta totalmente. Não sei se tem alguma coisa de verdade nisso, sinceramente. Pois, ainda que as pessoas estejam realmente possessas, que o termo correto não é nem possessão, o termo correto é endemoniamento. É o demônio na mente da pessoa. E que supostamente sejam libertadas desse endemoniamento, o seu problema não está resolvido. Pois a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O ser humano é culpado diante de Deus e por isso precisa de arrependimento. Sem arrependimento, o mais virtuoso do ser humano não pode ser salvo. Já viu aquelas pessoas que você fala assim: ah, esse meu vizinho tem tudo para ser crente. Ah, esse meu parente, olha, é melhor do que muitos crentes que eu vejo na igreja. Pois é, tem pessoas assim. O pior não é cometer um crime. O pior
é bater no peito e dizer, se orgulhar por não ter cometido. O pior não é ser pecador. O pior é bater no peito e dizer que não é pecador, que não precisa de Jesus, que não precisa da graça de Deus. Isso é cuspir no rosto de Deus. Isso é rejeitar a salvação. Então, o mais virtuoso de todos os homens, de todas as mulheres, se não tiver arrependimento, se não tiver convicção de pecado, se não tiver arrependimento, não poderá ser salvo segundo as Escrituras. É a Bíblia que diz isso. O pecado não é tanto questão do que fazemos, mas de quem nós somos. O homem não é pecador porque peca. O homem peca porque é pecador. A natureza humana é pecaminosa. Nosso coração não é bom, como pensava Jean-Jacques Rousseau. Nosso coração não é bom. Também, nosso coração não é neutro, como acreditava John Locke, mas inclinado para o mal. Terceiro e último ponto, irmãos. A pregação precisa ser específica em relação ao que Deus promete. Vejamos os versículos de 38 a 40. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos pertence a vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe, e tantos quantos Deus, o nosso Deus, chamar. E com muitas outras palavras testificava, exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, quantas promessas nós temos aqui? 2 promessas. Quais são as promessas? Veja aí no versículo 38. Para perdão dos pecados. Como se lida com o pecado? Como se lida com o pecado outro? Cristo é suficiente para perdoar os pecados. Não só ele é o advogado, que tem um excelente argumento, o melhor de todos os argumentos, o argumento infalível, eu morri por ele, eu paguei o preço, mas também o texto vai dizer, lá em 1 João 2, que ele é a propiciação. O que é a propiciação? Diferente de expiação. Lá no Antigo Testamento, tinha todo um ritual de expiação e propiciação. Então, quando o hebreu pecava, ele separava lá um cordeirinho, né? E é interessante que essa prática, ela se tornava pública. Porque, imagine só, o lugar dos levitas. Cerca de 2 milhões e meio de pessoas. 12 tribos. Cada tribo localizada, era uma organização excepcional, porque imagine um movimento de 2 milhões de pessoas chutando baixo. Movimento assim, constante. A nuvem parava. Eles paravam ali. Então, peraí, nuvem parou, aqui ó, gente, vamos lá. Levitas, bora montar o tabernáculo. Com todas as especificações que Moisés recebeu. Monta lá o tabernáculo, elementos essenciais, todos os elementos são importantes. O altar da expiação. Aí tal, Zebulon, um indivíduo hebreu, ou hebreia, que pecou, que é lá da tribo de Zebulon. Vem lá com o cordeirinho amarrado, na cordinha, aí passa em frente às tendas. Olha, ele cometeu um pecado. Olha, o pecado dele foi grande, ó. Então, imagine a fofoca. Imagine o disse-me-disse. Imagine... E a pessoa, ela se expunha. Ela assumia a vergonha por conta que ela queria ver os seus pecados expiados.
Aí levava lá, diante do sacerdote. O sacerdote colocava a mão na cabeça da ovelhinha, transferindo a culpa, matava o cordeiro. Então essa prática ela veio durante muito tempo. Muito sangue. Muito sangue de animal, muito sangue de animal. Aí vem o João Batista e diz assim, olha para Jesus, olha para a multidão e diz assim, ele é o pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa comunicação muda tudo. Porque agora ninguém mais vai levar seu cordeiro. Agora Deus ofereceu o cordeiro para propiciar a ira dele mesmo. Contra a humanidade. Eis o Cordeiro de Deus. Por isso que Jesus é chamado de Cordeiro, porque ele é o Cordeiro de Deus, Deus que ofereceu o Cordeiro. Isso muda toda a história da religião. As religiões, todas elas, e até mesmo o Evangelho, que não entende a expiação, a propiciação, ainda continua tentando fazer seus cordeiros. Com dízimo, com ofertas, com sacrifício, entendendo que o Cordeiro de Deus já foi dado. Ele é a propiciação. Propiciação, tampa da arca do concerto, propiciatório, aplaca a ira de Deus. Expia os pecados, ele intercede por nós como advogado, ele expia nossos pecados e ele aplaca a ira de Deus contra a humanidade, contra aqueles que se refugiam nele. Então, meus irmãos, a promessa é perdão dos pecados, a promessa é o dom do Espírito Santo. Remissão de pecados, dom do Espírito Santo. Depois que somos salvos, então podemos ser cheios do Espírito Santo. Primeiro se volta para Deus de todo o coração, depois o Espírito é derramado. Agora, irmãos, é necessário corrigir uma prática importante e com isso eu já chego às conclusões. Há um movimento evangélico que vai dizer assim, que a segunda bênção é o batismo com o Espírito Santo. E que a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar línguas estranhas. Não precisa dizer, há um movimento assim. Isso está fora das Escrituras, está fora desse texto. Se nós olharmos, por exemplo, em Efésios 1, 13 e 14, vai dizer assim, se você quiser conferir na sua Bíblia, esse texto eu já sei de cor. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho de vossa salvação, tendo nele crido, fosse selados com o Espírito Santo, que é o penhor da vossa redenção. O que esse texto está dizendo? Que o batismo com o Espírito Santo na vida do indivíduo não é antes e nem depois da conversão. É no exato momento que ele é convencido dos pecados, que ele se arrepende, ele recebe então o Espírito Santo. Isso está nas Escrituras. E aqui o texto vai dizer que o dom, a pessoa é perdoada, a pessoa é salva e a pessoa recebe o dom do Espírito Santo. E aí sim, qual o movimento daquele que é salvo? Buscar a plenitude do Espírito Santo. Buscar o enchimento do Espírito Santo. Porque ele já foi batizado do Espírito Santo. Não precisa de um outro batismo. Não existe isso na Bíblia. E não são as experiências humanas que interpretam a Bíblia. É a Bíblia que interpreta as experiências humanas. Então a Bíblia diz que todo aquele que crê de todo o coração, que tenha ideia, segundo as Escrituras, que é um perdido pecador, se arrepende, a pessoa é salva quando confia em Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor, nosso Deus, abençoe nosso coração, que não só entendamos a cada dia, é importante sim, entender a cada dia o que é salvação, é importante nós entendermos e comunicar para as outras pessoas o que é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Se você desejar, feche seus olhos por um instante, vamos orar, eleve seu pensamento ao Senhor. Senhor, obrigado, porque a Tua Palavra nos revela situações, princípios importantes, ó Deus, da experiência dos primeiros cristãos,
da experiência da pregação do Evangelho. O verdadeiro Evangelho, ele produz salvação, pois o verdadeiro Evangelho leva as pessoas ao arrependimento. Arrependimento porque são convencidas pela Tua Palavra e pelo Espírito Santo que são pecadores. Como nós todos somos pecadores diante do Deus Santo, quando nós olhamos para a lei de Deus, nos sentimos que estamos muito aquém daquilo que o Senhor gostaríamos para reverberar a Tua glória. E sabemos do risco que todo pecador está suscetível. E por isso nós corremos para Jesus. Aceitamos o plano do Senhor de salvação, aceitamos o Cordeiro de Deus e submetemos ao reinado de Jesus Cristo. Queremos a cada dia ser súditos de Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como também ser seus seguidores, seus discípulos. Senhor, nos ajuda também a termos isso muito arraigado em nossos corações, mas também comunicar para outras pessoas o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Que assim seja, em nome dEle, para a glória dEle, para a exaltação do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.